Muito bem, diante de jornalistas, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pediu desculpas ao ministro da Economia, Paulo Guedes, ontem à noite. Eles fizeram um pronunciamento depois de um jantar de reconciliação na casa do ministro do TCU, o Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Na semana passada, Guedes afirmou que Maia trava o andamento de privatizações e o presidente da Câmara rebateu, chamando o ministro de desequilibrado. A gente informou aqui na semana passada e comentou. O Maia admitiu que foi indelicado e grosseiro. Tem a sonora do presidente da Câmara aí, produção? Pode soltar. Tem uma coisa na vida que não prescreve, que é gratidão. E na minha última eleição, a única pessoa do governo Bolsonaro que me apoiou, explicitamente mesmo, sem dizer, foi o ministro Paulo Guedes. Infelizmente, nos meses seguintes à Previdência, por divergências, por erros, e assumo os meus, nós fomos nos afastando, e agora na pandemia mais ainda, em alguns momentos até, e semana passada, deixo aqui o meu pedido de desculpa, fui indelicado e grosseiro, e não é do meu feitio, ao contrário. Pois é, e o encontro marcou a inclusão de Maia nas discussões sobre o Renda Brasil. O presidente da Câmara afirmou que o novo programa assistencial do governo precisa ser criado, mas que o teto de gastos precisa ser mantido. Tem mais uma sonora dele, pode soltar, produção? Eu deixei claro ao ministro Paulo Guedes, ao ministro Ramos, ao ministro Fábio, no meu diálogo com o governo, que repeti isso ao presidente da República hoje, que a agenda de reformas ela não pode parar independente de eleição municipal. Então, o teto de gastos é a primeira das nossas urgências, porque com a regulamentação do teto de gastos, a gente resolve o programa social. A reforma tributária, combinada conosco no ano passado com o governo, que tem como base as propostas da Câmara e do Senado e a CBS do governo, e algo além que o governo entenda relevante encaminhar, que nós estaremos prontos para dialogar. E a reforma administrativa que o ministro Paulo Guedes, desde o ano passado, esperava o envio por parte do governo e que chegou. A gente sabe que estamos no final do ano, mas sem também uma recuperação, uma modernização do Estado brasileiro, uma melhoria da eficiência do gasto na administração pública, o Brasil também não vai andar. Tá aí, o ministro Paulo Guedes retribuiu as palavras de Maia e lembrou do apoio da Câmara dos Deputados às pautas do governo Bolsonaro durante a pandemia de coronavírus. Guedes ressaltou que nunca houve divergências pessoais. Solta a sonora aí. De meu lado, nunca houve também diferenças pessoais, nós todos estamos trabalhando pelo Brasil e às vezes temos desentendimentos que são normais por diferenças de ponto de vista, mas sempre abertos a conversarmos e recolocarmos no lugar essa necessidade de cooperação que nós temos. Coisa bonita, né? A reconciliação. O ministro afirmou que há uma pauta muito boa no Congresso e que começará a trabalhar com Rodrigo Maia pelo retorno da agenda de reformas. Guedes afirmou que a próxima etapa da reforma tributária deve ser encaminhada nos próximos dias. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, celebrou os laços reatados e falou em um novo iniciar marcado pelo diálogo. Solta a sonora do Alcolumbre. Essa reunião de hoje marca um novo iniciar dessa relação, com franqueza, com honestidade, com divergência, que é natural da vida pública, as divergências, mas sempre respeitando, sempre dialogando para construir os consensos, porque se nós levantarmos os dissensos, a gente não consegue construir os consensos. Tá aí, só faltou um abraço, né, naquele nível Jair Bolsonaro e Dias Toffoli entre todo esse pessoal, mas no período da pandemia também é melhor evitar. Agora, esse tipo de diálogo, de reconciliação, e que a gente espera, evidentemente, que resulte não é que espera, né? A gente prega que deve resultar em reformas que sejam realmente importantes para o país, que sejam mais duras, menos preocupadas em incomodar grupos de pressão. A gente tem apontado aqui os problemas da reforma administrativa, o governo sentou em cima dela, disse que ia mandar em 2019 para o Congresso, atrasou, depois sempre bota a culpa na pandemia, mas é mentira, podia ter mandado antes, veio uma reforma desidratada, está sendo criticada por muita gente, não só por mim, aqui os economistas que a gente tem
tem entrevistado também criticam o fato de só atingir servidores mais à frente, não os que estão em vigor agora. Tem as questões de deixar de lado militares, os políticos, magistrados, tudo isso está gerando uma crítica aos privilégios que são mantidos, apesar de o governo ter dificuldades com as contas públicas. Então, esse tipo de... isso sim, né? Era esse ponto que eu queria chegar, só para fazer uma analogia com o que vai vir pela frente ainda nesse programa. Esse tipo de reconciliação, se resultar em coisa boa, evidentemente em pauta boa para o Brasil, faz parte da articulação política, né? Que eu defini num artigo na Cruzoé, muitos meses atrás, quando esse tema estava em debate, no artigo Articulação das Birras, mostrando que no Brasil essa expressão absolutamente genérica, elástica, ela serve desde o diálogo republicano necessário entre o governo e parlamentares no convencimento de itens de projetos como reformas econômicas, por exemplo, até mensalão para compra de apoio parlamentar. Então esse termo é usado para questões que são lícitas, legítimas e necessárias, mas também para movimentos e manobras espúrias, né? Muitas vezes ilicitudes. E às vezes até, dependendo de quem fala, já comentei isso aqui com vocês, pode ser usado para fingir que é uma coisa lícita, mas na verdade ter ali uma intenção imoral, por exemplo, de toma lá da cá, de troca de cargo pelo apoio, independentemente se a pauta é boa ou não para o Brasil, ou de eventual compra, né, que a gente espera que não volte a acontecer no país. Então, quando a gente prega o diálogo republicano, é uma coisa, não quer dizer que está pregando que o presidente da República vá lá se reunir com membros de outros poderes, como o Poder Judiciário, na calada da noite de sábado para comer uma pizza e festejar um encontro, uma indicação ao Supremo Tribunal Federal. Então são coisas diferentes, mas vocês vão ver esses militantes picaretas aí nas redes sociais usar uma mesma expressão elástica para fingir que a imprensa estava cobrando uma coisa e que agora o presidente está fazendo isso. Não é isso que o presidente foi fazer na casa do Toffoli. Mas nesse aspecto aí, de Paulo Guedes, com o Rodrigo Maia, tá um entendimento. Vamos ver se esse entendimento vai gerar frutos positivos para o Brasil. A gente vai acompanhar etapa por etapa e vai criticar quando eles aliviarem a mão em nome de outros interesses, como a popularidade, a renovação do mandato, isso que a gente tem visto os políticos fazerem.